Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Deixa eu me preparar aqui. Acho que estão tirando as crianças porque eu vou começar falando um pouquinho sobre elas e talvez eu cause algum alvoroço. Bom, vocês sabem qual é o animal mais eficiente da Terra? Para muitos é o condor, porque ele consegue levantar voo e voar por vários metros ou até quilômetros sem gastar tanta energia. A águia também é um animal extremamente eficiente, porque ela consegue pegar sua presa, subir, e muitas das presas da águia morrem sem oxigênio. Outros animais eficientes são o guepardo, o jaguar e a jaguatirica. Eles conseguem atingir velocidades incríveis, mas eles não permanecem com essa velocidade por muito tempo. E o ser humano, que não é um animal, mas que pode ser comparado a eles, é um dos piores em eficiência. Mas se você der uma bicicleta para um ser humano, ele se torna o ser mais eficiente da Terra. Porque com a bicicleta ele consegue, com pouca energia, percorrer quilômetros. Ele consegue se valer de uma descida. Coloca um cavalo, coloca um leão para descer uma ribanceira. Ele até ganha velocidade, mas ele perde o controle. Talvez você pegar o Felipe e o Bruno, o skate seja mais interessante. Mas quando a gente pega uma bicicleta, a gente vai por muitos e muitos quilômetros. A maioria das crianças deseja ganhar uma bicicleta. Para os mais velhos, todo final de ano tinha uma propaganda na TV que dizia: não se esqueça da minha. Obrigado pela contribuição. Sejam crianças ricas, crianças pobres, sejam bicicletas mais ou menos incrementadas, o grande sonho de uma criança que não tem uma bicicleta é ganhar uma bicicleta. E é sobre a bicicleta que nós vamos falar hoje. Quando a criança ganha a sua primeira bicicleta, ela pode estar acostumada a caminhar, a correr, mas certamente ela não está acostumada a andar de bicicleta. E o que acontece? Gera insegurança, medo, desequilíbrio. E o que os pais fazem? Eles normalmente colocam 2 rodinhas para que essa criança se equilibre, aprenda, ganhe segurança e comece a pedalar. E claro que é um processo, isso não acontece da noite para o dia. A passagem que foi lida diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que significa? Quando o cristão se converte, ele ganha uma bicicleta. Ele precisa aprender a andar com essa bicicleta. Ele precisa ter segurança. Ele precisa ter confiança. Ele precisa aprender uma nova forma de caminhar e de se locomover. Então, todo novo convertido é uma criança com a sua primeira bicicleta. Tudo é novo. E é obrigação da igreja ajudar esse novo convertido. Da mesma forma que os pais colocam as rodinhas e muitas vezes ficam atrás da criança ou do lado. Às vezes é o pai ou a mãe, e aí o outro, se é o pai, a mãe está filmando com o celular, antigamente não tinha isso, mas se é o pai filmando com o celular, é a mãe preocupada. Essa
é a obrigação da igreja com o novo convertido. Porque o novo convertido não sabe andar de bicicleta. Ele aceitou Jesus, ele ficou feliz, ele teve alegria, mas ele precisa aprender a orar, ele precisa aprender a tirar aqueles vícios que ele trouxe do velho homem, ele precisa muitas vezes mudar o seu linguajar, ele precisa muitas vezes aprender a confiar em Deus, porque tudo é novo para ele. Ele precisa aprender a deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Então a vida cristã é como andar de bicicleta. E o mais difícil no começo é isso. Entender que a gente tem um pai e confiar 100% nesse pai. Conforme essa criança vai aprendendo, ela vai ganhando essa confiança, os pais vão tirando a rodinha, e ela começa a andar mais, ela começa a percorrer distâncias maiores, ela começa a seguir os seus caminhos, ela começa a ter alegria nessa vida nova, e ela começa a pedalar sozinha ou em grupo. E a vantagem da bicicleta é essa, é tão legal você pedalar sozinho e conseguir ver o mundo em duas rodas, mas é tão legal você combinar com os amigos e sair todo mundo de bicicleta, e vocês escolherem um lugar e terem um dia maravilhoso. A vida do cristão é assim. A partir do momento que o cristão é convertido e ele passa por essa primeira fase, ele começa a andar sozinho, ele começa a replicar aquilo que foi feito com ele no começo, e ele começa inclusive a ajudar outros. Conforme você vai andando de bicicleta, e se você leva isso a sério, a sua alimentação melhora. Eu sei que vocês tiveram uma reunião de casais há pouco tempo, não foi? Ontem. Eu não sei se vocês tocaram no assunto, mas é um assunto delicado. O cara está casado há 10, 15 anos, aí ele chega lá e fala, minha mulher não me acha mais atraente. Meu amigo, olha o tamanho da sua pancinha, né? Começa a andar de bicicleta que vai melhorar, tua mulher vai te achar mais atraente. Mas conforme você vai andando de bicicleta, a tua saúde vai melhorando, as tuas pernas vão ficando mais fortes, a sua resistência melhora. Você às vezes resolve deixar o carro em casa, por quê? Porque às vezes você vai ficar 1 hora no trânsito, com uma velocidade média de incríveis 5 km por hora. E se você pega uma bicicleta, você talvez chegue em 15 minutos, dependendo, claro, da distância e da altitude e amplitude que você vai percorrer. Mas todo ano em São Paulo fazem um teste, e o sujeito que pega a bicicleta ganha até do sujeito que vai de moto. Então eles fazem um desafio, olha, um vai de carro, o outro vai de Uber, outro vai de ônibus, o outro vai disso, vai daquilo, o outro vai de moto, e a bicicleta quase todo ano ganha. Nós temos que amar a bicicleta, na verdade nós temos que amar a nossa vida de discípulo. Mas conforme nós vamos andando de bicicleta, nós vamos melhorando vários aspectos da nossa vida. E o pai que dá uma bicicleta para um filho, para uma filha, a mãe que dá uma bicicleta para um filho, para uma filha, eles começam a fazer isso em família. Então não é só uma questão de saúde, a bicicleta ajuda a unir famílias. Que coisa mais divertida que num domingo de sol, ao contrário desse, com uma temperatura de 26,6 graus, umidade relativa do ar acima de 25, sem nuvens, tempo perfeito. Pega a família, a bicicleta e vai para um parque. Então, à medida que nós vamos andando, vamos melhorando. À medida que o cristão vai vivendo a sua nova vida, ele vai crescendo.
ele vai se desenvolvendo espiritualmente. Se você quiser abrir comigo em Hebreus 5:12, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Infelizmente, nesse processo de desenvolvimento, muitos discípulos não praticam, não andam, não pedalam espiritualmente. E aí o que eles se tornam? Eles na verdade continuam como crianças na fé. Um dos nossos desafios é esse, é crescermos, é nos desenvolvermos, é nos aproximarmos de Jesus dia a dia. Não é de uma vez só, é um processo. É só você perguntar para qualquer ciclista. Eu, quando comecei a fazer trilha, andava 1 quilômetro. Na trilha, eu cheguei a pedalar em média 30 quilômetros. Não foi no primeiro dia, nem na primeira trilha. Demorou no asfalto, eu conseguia pedalar facilmente 60 quilômetros e voltar sem cansar. Não foi um dia, foram anos de prática de bicicleta. A mesma coisa vale para o cristão. Agora, se ele continua fazendo e se acomodando, fazendo a mesma coisa e se acomodando, ele vai ter 20 anos de banco e 0% de desenvolvimento espiritual. Então, da mesma forma que nós crescemos com a bicicleta, nós temos que crescer espiritualmente. Mas nessa jornada, nós vamos ter desafios, nós vamos ter caminhos esburacados, nós vamos ter chuva, nós vamos ter vento, nós vamos ter alguns perigos. Alguém vai querer roubar a nossa bicicleta. Eu lembro uma vez que o André William, mais conhecido como Saru, o Dudu já está quase dando risada, porque ele conhece bem essa história, resolveu ir de bicicleta para o Amo, só o Saru. Mas não só isso, tentaram roubar a bicicleta dele. Do jeito que ele contava, acho que o bicho nunca pedalou tanto na vida e tão rápido, porque ele acabou chegando de bicicleta. Mas ele chegou tão assustado no Amo, tinham tentado levar a bicicleta dele, sei lá quantos quilômetros atrás, mas acho que ele nem olhou para trás, ele foi, pedalando e chegou de bicicleta no acampamento. Da mesma forma, a nossa vida cristã vai ter desafios, vai ter perigos, vai ter caminhos esburacados, vai ter dificuldades, vai ter problemas. O que Jesus diz? Que no mundo nós vamos ter uma vida anababesca. Não, nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Vai ter tudo, subida, descida, cachorro correndo atrás. E o que nós temos que fazer com a bicicleta? Nos preparar. Então começa comprando um bom capacete, começa tendo uma bolsinha presa no seu banco, com ferramentas. Eu nunca saía para pedalar sem os reparos. Os reparos são aqueles adesivos que você coloca na câmera, e eu sempre saía, além dos reparos, com uma câmera extra e uma bombinha. Eu nunca saía para pedalar sem isso e um kitzinho de ferramentas. Isso era o mínimo. Além disso, uma garrafinha d'água, alguma barrinha nutritiva e tendo o caminho definido. A mesma coisa o cristão. Se você quiser abrir Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Da mesma forma que para andarmos de bicicleta precisamos nos preparar e proteger, na nossa vida com Cristo precisamos fazer a mesma coisa. E aqui a gente tem a receita de todos os equipamentos que precisamos para chegarmos à vida eterna. Deus é tão maravilhoso que deixou item por item, inclusive o capacete. Então, irmãos, a nossa vida cristã não é simples, mas nós precisamos ter essa preparação, nós precisamos ter essa perseverança, nós precisamos fazer isso dia a dia. Porém, existem os dublês de ciclista. No mundo tem dublê de tudo. Tem dublê de rico, tem dublê de influência, de famoso, mas tem dublê de ciclista. É aquele cara que põe aquela roupinha toda apertadinha, aquela camiseta Specialized, no domingão. Aí ele sai lá, filmando, tirando uma selfie, tem uma bicicletona, e ele só tira aquela bicicleta de casa domingo, mas ele nem pedala direito, ele está lá para aparecer. A gente tem a mesma coisa na igreja. Infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que põem o seu uniforme, aquela sua roupinha especial, aquela sua roupinha de domingo, de crente, e elas vão à igreja, elas frequentam, elas não fazem parte. Parece sutil a diferença. Quando você olha nos bancos, todos são iguais, mas existe, infelizmente, o cristão que se engana e acha que é essa a vida. Domingão eu vou lá, ponho minha bibliazinha, da mesma forma que o sujeito põe a sua roupinha de bicicleta, o seu copinho Stanley, e vai lá tirar suas fotos e gravar seus vídeos e postar nas redes sociais. Mas a gente tem um tipo de ciclista que é pior. É o ciclista quase profissional. Ele tem uma bicicleta profissional, ele tem equipamentos profissionais, ele pagou 30 mil naquela bicicleta, e aí ele vai no domingão, põe a sua roupa, tira a sua foto, só que ele não vai conversar com você, porque você não tem o câmbio Shimano Rapid Fire XPTO de última geração. Ele tem, e ele não vai se rebaixar e falar com você. Nós temos cristãos que são teólogos. Meu amigo, se você precisar pregar em latim, grego, hebraico, aramaico para converter alguém,
Você pode rasgar a tua Bíblia em português e manda todos os analfabetos para o inferno. Porque pior que o dublê de ciclista é o teólogo. É o cara que, porque sabe mais, estudou mais, se acha melhor e humilha os outros. E fala, porque ele é bom, porque ele é bom, porque ele é bom. Esse é o pior. Esse é o que fecha a porta e não deixa ninguém entrar e nem mesmo ele entra. Esse é aquele que Jesus falou. E da mesma forma que nós temos os ciclistas que fazem isso, e sim, vai conversar com um semi-profissional, ele não pedala, mas ele tem tudo. Ele tem uma estante, ele usa psicologia barata para te convencer. Ele já chega assim. Esse é o teólogo. Infelizmente, esse é o pior. Esse é o que tem destruído as nossas igrejas. Esse é o queridinho das velhinhas que adoram, porque não entendem nada que ele fala, mas acham bonito o como ele fala. É aquele ciclista que está sempre carregando a bicicleta, mas ele nunca sobe e pedala. Ele nunca vai à rua e prega. Esse é o teólogo. É o ciclista semi-profissional. Ele é capaz de escrever um tratado para falar da grandeza de Deus, mas ele não consegue imitar Jesus, que falou: traz uma criança e coloca no nosso meio. Porque se as crianças estivessem aqui, pena que elas foram, elas talvez dessem uma aula sobre bicicleta muito melhor do que qualquer aula que eu pudesse preparar. Porque elas são fissuradas. E nós temos que ser como crianças. Uma criança, quando pega uma bicicleta, ela pedala. O pai obriga ela a entrar, almoçar, se hidratar, e ela quer fazer o quê? Voltar e pedalar. Nós, como cristãos, deveríamos ter essa paixão. Nós, como cristãos, deveríamos ser como crianças querendo uma bicicleta. E para a gente finalizar, a partir do momento que a gente começa a pedalar, a gente começa a entender que a bicicleta na academia não tem a menor graça. Você está lá e não sai do lugar. Mas quando a gente pedala, tem pessoas que percorrem praticamente o mundo inteiro em 2 rodas. Aventuras fantásticas. Histórias incríveis. Conhecer novas pessoas, formar novas amizades, levar essa paixão a outros. E assim é o cristão. Se você quiser abrir a última passagem, e que por acaso são as últimas palavras registradas de Jesus, Mateus 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a maior viagem, a maior aventura e a maior trilha que nós, como discípulos de Jesus, podemos e devemos fazer. Levar o amor de Cristo aos perdidos. Levar a mensagem de Cristo aos perdidos. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais gratificante do que isso. Tem um trecho que diz: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas, porque são pés calejados que não param. Seja a pé,
ou de bicicleta, que nós possamos levar a mensagem de Deus, que nós possamos tocar o coração dos perdidos, que nós possamos, seja conseguindo andar 1 metro, 1 quilômetro ou 1000 quilômetros, que possamos fazer isso. Que Deus te abençoe na sua jornada, que você aproveite a trilha, que você aproveite a paisagem, e que nós louvemos a Cristo e o levemos ao mundo. Que Deus te abençoe.